que tá gravando, então ainda não tá gravando. Agora começou, gente, agora é para valer. Então, por favor, bom dia a todos. Agora sim, podem escrever os nomes completos, a série, e vamos dar início à nossa aula de educação física, tá? Segundo ano, né? Temos aí segundo A, B, C e D, né? Tema primeiro bimestre, tá? Vamos lá, então. Então, vamos relembrar. O que a educação física estuda, né? A gente tem que sempre levar em consideração isso para a gente não se perder no conteúdo, tá? Então, a educação física ela vai estudar o corpo e o movimento humano. E esse estudo se dá nas práticas corporais, tá? Quais são essas práticas corporais? Lembram? É o esporte, a luta, a ginástica, a dança, os jogos e brincadeiras, certo? Mas além das aulas práticas, né, e dessas práticas corporais, que são da cultura corporal de movimento, o que mais que nós podemos estudar nas aulas de educação física? Além das práticas corporais, podemos estudar a fisiologia humana, os sistemas que formam o nosso corpo, que nem mesmo no passado vocês estudaram o sistema locomotor. E esse ano nós vamos relembrar um pouco do sistema locomotor, tá? E também podemos estudar as demandas socioculturais. O que seriam essas demandas socioculturais? Seriam conteúdos como lazer, nutrição, bem-estar, condicionamento físico, questão de padrões de beleza, transtornos alimentares, tudo isso que formam o nosso corpo e podem manter ele saudável ou não, tá? Então, a educação física ela vai estudar tudo isso. E é importante a gente ressaltar sempre, tá bom? Então, aqui, ó, você vê a imagem que eu trago de um corpo com várias partes dos sistemas, né? Com as células, sistema cardiovascular, aqui sistema reprodutor. Então, nosso corpo ele é formado por vários sistemas, né? Para o segundo ano, a gente vai estudar um pouco do sistema digestório e do sistema respiratório e dar uma retomada no sistema locomotor. Lembra, sistema responsável pela movimentação humana, tá ok? Então, a habilidade de hoje, né? Nós vamos reconhecer e identificar as diferentes lesões, as diferentes lesões as mais comuns, tá? Que no caso são a luxação, a entorse e a contusão, que podem acontecer tanto nas aulas de educação física como no dia a dia, tá ok? E aí as perguntas vêm. Lesões, bora esclarecer. O que é uma lesão? Quem pode me falar aí que é uma lesão? Alguém? É o trauma sofrido em determinada parte do corpo. Muito bem. Quando eu falo que é um trauma, que outra palavra poderia ser usada no lugar de trauma? Machucado. Muito bem. Então, quando vocês pensarem em trauma, lembrem de lesão, porque geralmente quando a gente ouve a palavra trauma, a gente já pensa em traumatismo craniano, né? Como se houvesse ferimento machucado apenas na cabeça. E não é verdade. Pode ser em qualquer parte do nosso corpo. Inclusive, um exemplo que eu usei em algumas falas é que assim, uma das lesões que a gente conhece bastante, mas não imagina que seja uma lesão, é o câncer. O câncer é um tipo de lesão no tecido, tá bom? E assim, aqui, definição de lesão, né? Bem dicionário. Então, aqui diz que é a denominação dada para qualquer ferimento ou traumatismo que afete tecidos no interior ou exterior do organismo, acarretando a perda da função dessa parte traumatizada. Em palavras mais claras, o que seria essa denominação? Seria uma classificação para qualquer o quê? Para qualquer machucado, ferimento que atingiu algum tecido, né? Então, vamos lembrar onde nós temos tecidos no nosso corpo? A gente tem o tecido da pele, né, da hipoderme, da derme. A gente tem tecido no osso, né, o tecido compacto e o tecido esponjoso, né, que são tecidos encontrados na estrutura do osso. A gente tem o tecido muscular, a gente tem o tecido encontrado nos órgãos, né? Por isso que aqui fala tanto na questão interior como do exterior do organismo. Do organismo seria o nosso corpo. E acontece, quando fala que pode ocorrer a perda da função, é que assim, vai acontecer alguma lesão aí que vai nos impedir de repente, o corpo, da forma que estava, ele não continuará sendo. Ou seja, onde a parte foi atingida, foi machucada, a gente perde, né, um pouco da funcionabilidade, né, que estaria se estivesse saudável. Então, lesão é isso. Lesão nada mais é que um machucado, um ferimento, um trauma, uma batida que vai afetar um dos nossos tecidos, tá? As lesões que eu vou trazer hoje para vocês são lesões que podem ocorrer tanto no osso quanto nos músculos, tá? As principais, existem inúmeras? Existem.
Quando a gente pega a nomenclatura, se a gente pegar conteúdos de conhecimento da fisioterapia, da ortopedia, a gente vai ver que existem umas N tipos de lesões que existem no nosso corpo, tá bom? Até aqui, jovens tranquilos? Conseguiram anotar no caderno? Então, quando eu perguntar o que é lesão, inclusive vai ser o tema para nosso formulário, você já sabe, lesão é um ferimento ou machucado que afeta alguma parte do nosso tecido. E hoje eu vou dar ênfase em 3 tipos de lesões, tá bom? Primeiro tipo de lesão, luxação. O que seria a luxação? A luxação é quando o corpo ele sofre uma lesão que atinge nas articulações. Lembra? O que são articulações? Articulações é quando os ossos se ligam em 2 ou mais ossos. Exemplo, a nossa mão. A nossa mão aqui está cheia de articulações, né? Da falange, do carpo, do punho, dos cotovelos. Nós temos articulações no joelho, no quadril, no tornozelo, no pé. Então, assim, a luxação ela só ocorre quando atinge, quando machuca as nossas articulações, né? Causando o quê? Causando um deslocamento, né? E aí acontece, isso é nos ossos, a luxação vai ser nos ossos, né? Porque as articulações estão nos ossos. Então, a luxação vai ser um machucado, né? Vai ser um trauma que ocorre quando há o quê? Um deslocamento, um distanciamento de um osso com o outro, tá? E assim, vamos lembrar que ela só ocorre nas articulações. Então, quando eu perguntar o que é luxação, você já sabe. É um trauma, é um machucado que ocorre aonde? Nas articulações. Sendo assim, aonde tem articulação? Onde o nosso corpo se movimenta, onde há encontro de um osso com o outro, tá? E o que acontece? Vai ocorrer um deslocamento, um distanciamento de um osso com o outro. E esse tipo de lesão vai ocorrer apenas nas articulações, tá? E nos ossos, que é esse distanciamento de um osso com o outro. Tá ok? Tranquilo aí para vocês? Entendendo? Perfeito. Então, o que acontece? Mais informações sobre a lesão. Ela faz com que os ossos eles se desloquem, como eu já tinha falado, e eles ficam numa posição errada. Pode ver, o nosso corpo, ele é um quebra-cabeça perfeito quando a gente não se machuca, certo? Mas quando, no caso de uma luxação, ele vai ficar deslocado, ele vai ficar distanciado, ele vai ficar no modo errado, numa posição errada. E aí vai acontecer o quê? Vai causar dor, vai causar incômodo. E os principais locais de luxação nós temos aonde? No tornozelo, né, no pé, nos ombros, cotovelos, joelhos, quadris, dedos e mandíbula. Isso aqui também é uma articulação, então isso aqui também desloca, podendo ocasionar uma luxação, dependendo do que aconteceu, tá? Então aqui, gente, exemplos de luxações, tá? Então vamos lá. Aqui, e aqui é uma luxação de um braço, então esse osso aqui é o húmero, aqui o rádio a una. Olha o deslocamento aqui, vocês conseguem visualizar? Aqui teve uma luxação. Então, houve um distanciamento de um osso com o outro, onde eles se ligam. Isso aí que nós chamamos de luxação, tá? Aqui eu trouxe para vocês uma imagem do dedo, né, nas falanges, né? Então, você vê que a falange medial e proximal, elas estão distantes, né? Elas estão fora do lugar, fora do posicionamento, né? Também um exemplo de luxação. E aqui eu trouxe uma que é bem clara, né? Parece até que o dedo quebrou, mas ele só luxou, ele saiu do lugar, deslocou, tá? É o dedo mindinho, né? E saiu de perto da falange medial. Então, aqui são exemplos de luxações, que só ocorrem nessas articulações, que é o deslocamento, a separação de uma articulação com a outra, ou posicionamento, ou que ela fique num posicionamento errado, tá bom? Aí vamos para a próxima. Contusão, né? É uma lesão que vai ocorrer nos tecidos e na musculatura. Então, vamos lembrar, a luxação é nos ossos, né? Um osso que se distancia no outro, nas articulações. A contusão vai ser uma lesão nos tecidos e na musculatura, que ela vai ser causada por um golpe, um machucado direto, por exemplo. Se eu fosse machucar meu braço, né? Aqui, rádio e una. O que acontece? Um golpe aqui, um machucado aqui, é um trauma que a gente chama de um trauma direto. Aqui, os esportistas são muito atingidos por esse problema. Então, por exemplo, quando a gente pensa num jogador de futsal, de futebol, geralmente o que pode ocorrer? Pode ocorrer de alguém chutar a canela deles. Isso seria um trauma direto, tá bom? E aí, assim, quais são os sintomas, né, dessa luxação, dessa contusão, perdoe. Então, ela vai causar dor, ela vai inchar, vai causar uma coloração diferente da pele, que é o que a gente chama de hematoma, ela vai dar vermelhidão, e qual é a diferença? Quando há uma contusão, a gente vai sentir um calor, esquenta a região que foi afetada por esse golpe direto.
né? Ou seja, essas características, esses sintomas, eles passam, às vezes eles levam mais tempo para passar ou não, né? E assim depende muito da intensidade da pancada. Quanto mais intensa a pancada, mais dor, mais inchaço, tá? Então a contusão ela vai ocorrer sempre nos tecidos moles, tá? Onde não há articulação e é uma pancada direta, é um trauma direto, né? E aí assim, ela causa tudo isso que eu já falei, a dor, inchaço, hematomas. Então assim, uma lesão que ela vai ser produzida por causa de uma pancada. E aí acontece, por que causa hematoma? Porque os vasinhos, né, eles se rompem e eles sangram dentro desses tecidos moles. Pode ver que, assim, por exemplo, eu vou usar o exemplo de uma chupada, né, muito comum em adolescente. Você vê que o local fica todo fica com hematoma, porque houve um rompimento de vasinhos e muda a coloração natural da pele. Né? No caso da contusão, que é uma pancada, ela vai causar o quê? Uma descoloração, um edema, um hematoma. Pode ver na imagem aqui, ó. Aqui, olha a pancada que esse indivíduo teve. Olha como tá vermelho, inchado, né? A região do braço onde foi afetado a pancada. E olha aqui também, ó, machucou o joelho, certo? E pode ocorrer, inclusive, escoriações, dependendo. Às vezes você tá andando, caiu. Nisso que você cai, é uma pancada direta nos tecidos moles que causam a dor, pode causar escoriações, arranhões, inchaço e vermelhidão. Então, essa é a contusão. Então, vamos lá. Já falamos de luxação, falamos de contusão. Luxação, lesão que ocorre nos ossos, nas articulações, onde há o deslocamento de um osso com o outro. Esse tipo de lesão acontece nas articulações, que chama-se luxação. A contusão é uma lesão que acontece tanto nos tecidos moles, né, parte mole, que causado por uma pancada, né? Daí quais são os sintomas? Aí a questão da dor, do inchaço, da vermelhidão, do edema, né, que a gente vê logo. E assim, com repouso, de alguns dias fica bom, sara logo. E a última lesão, que é uma das mais complicadas, inclusive para a reabilitação, é a entorse, né? A entorse, ela também é conhecida como torção, né? Ai, torci o pé, já ouviu essa expressão? Então, essa torção é o que a gente chama de entorse. Ela é um tipo de lesão que afeta os tecidos fibrosos. E onde tem os tecidos fibrosos? Os tecidos fibrosos a gente vai encontrar nos ligamentos, né? Onde ocorrem as articulações. Olha que mais intenso, né? Porque as articulações são só ossos. Quando eu penso em tecido fibroso, eu penso nos ligamentos. Lembra que os ossos e os músculos se conectam né? Através do quê? De ligamentos. E a torção, famosa entorse, o que acontece? Ela vai ocorrer nesses tecidos fibrosos e fazer a conexão de dois ou mais ossos na nossa articulação. Então, por exemplo, se eu pensar numa lesão aqui na minha mão, né, pensando na entorse, ela vai afetar os ligamentos dessa minha mão, não só os ossos, mas os ligamentos. E acontece, essa lesão, essa entorse, ela pode ocorrer também de uma movimentação errada da gente. Por exemplo, quantas pessoas já não estão caminhando, estão com sapatilha, estão andando na rua e de repente viram um pé com tudo? Isso é uma movimentação inadequada que ela pode ocasionar, sim, uma torção, que a gente chama de torcer o pé. E aí o que acontece? Os ligamentos, eles podem sofrer o que a gente chama de estiramento. Estiramento é quando ele estica, ele estende. A palavra esticar não é usada no nosso corpo, mas assim, eu só estou usando para que vocês consigam compreender. O que seria esse estiramento? Seria essa extensão, né, de estender, né, o tecido fibroso. E isso acontece, o músculo, esse tecido, ele se estica além do que ele pode. E como consequência, ele pode acontecer o quê? Rupturas, né? Ou seja, como se fosse um elástico de cabelo. É que eu nem tenho um elástico de cabelo aqui. Mas um elástico de cabelo, ele tá lá. Quando está novo, ele tá num diâmetro. Conforme eu vou usando, o que vai acontecendo? Ele vai estirando, ele vai esticando até que ele se rompe de uma vez, né? E quando eu penso na entorse, existem vários tipos de rupturas, de lesões que podem ocorrer na entorse, tá? Dependendo do tecido onde foi atingido. Então, assim, depende muito do que aconteceu. A entorse também, ela vai, como eu já tinha falado, ela é um movimento inadequado ou exagerado de uma articulação, né? Ou seja, olha aí a importância da gente aquecer o corpo antes de realizar atividade física, a importância de fazer alongamento depois da atividade física ou do exercício físico, justamente para que a gente não tenha uma lesão da entorse, para a gente evitar
que ocorra o quê? A famosa torção. Ai, torci o pé, torci o braço, torci. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses movimentos. A gente tem que respeitar o nosso corpo, porque ele existe limites. Ainda mais nós que ficamos muito tempo, né, na pandemia sem realizar nenhum exercício físico, nenhuma atividade física, poucos tiveram essa oportunidade. Então é importante a gente aquecer de forma certa, correta, com orientação correta, sem exagerar o corpo, sem fazer movimentos que você não sabe que estão errados, é importante. Porque, assim, realizar o exercício físico e a atividade física são importantes, mas existem protocolos para que seja realizado da forma correta, tá? Senão, pode resultar numa entorse, que a dor é bem mais intensa do que a luxação e a contusão, tá? E aqui, ó, eu trago para vocês o quê? Os tipos de entorses que nós podemos ter. Então, a gente pode ter aí, aqui eu trouxe um tornozelo, né? Tá vendo só? Tibifíbula, né? O tarso, metatarso, metatarso, tá? Aqui, nas setinhas, são os ligamentos, lembra que eu falei, ó? Os ligamentos estão aqui. Então, quando há entorse, há o quê? Há uma ruptura nesses ligamentos aqui. Olha aqui, ó, como fica extremamente inchado, né? Porque ligamento é um tecido fibroso muito frágil, que só vai ocorrer quando a gente faz um movimento inadequado ou exagerado, né? É claro que acidentes acontecem, né? Você pode ser empurrado, pode acontecer inúmeras coisas que podem levar a uma entorse, sim. Mas se a gente pode evitá-las, isso é importantíssimo. Por isso, toda vez que você for fazer um exercício físico ou atividade física, a importância de fazer um aquecimento com qualidade, justamente para preparar o seu corpo para evitar essas possíveis lesões, tá? Então, a gente tem aqui 3 tipos de graus dessa lesão, que chama-se entorse. Então, a gente vai ter as distensões com microlesões, que são pequenas, ou seja, que repouso e gelo, elas podem desaparecer com o tempo, né? Desde que você faça a musculação e fortaleça esse músculo. Eu tenho a lesão parcial e eu tenho a ruptura total. Dependendo do caso, gente, procedimento cirúrgico, tá? Mesmo que você fique em repouso, ainda vai doer muito. Então, assim, dependendo da situação, né? No caso de uma lesão parcial e de uma ruptura total, a chance do procedimento cirúrgico é muito grande para fazer um ligamento aí, né? Para conectar novamente os ligamentos que foram comprometidos por conta do movimento errado, inadequado ou exagerado. Então, assim, das 3 lesões, a entorse é a mais grave, porque, dependendo da situação, pode ser necessário um procedimento cirúrgico, né, para que o ligamento ele possa ser restaurado, tá bom? Por hoje, gente, era só isso, né? Então, assim, essa aula eu já tinha dado para alguns alunos, né? Algumas salas foram contempladas com esse conteúdo. Por que a gente aprende lesões? A gente aprende lesões justamente para quê? Para, na medida do possível, preveni-las. Então, assim, cuidado com o calçado. Às vezes um tênis, ele pode propiciar que a gente se movimente de forma errada e pode causar alguma lesão, como a entorse, né? É muito comum. A gente vê somente pessoas que usam tênis de cano baixo, a chance de virar o pé dele fazer um movimento errado é muito grande, tá? Então a gente precisa se cuidar. Então vai sair, dá uma aquecidinha antes, para caso vire o pé, seu organismo já está aquecido para evitar que a lesão seja mais grave. Então por hoje era só isso, né? Pegando bem leve com vocês, né? Porque é a primeira live, não tem nem por que pegar tão pesado, né? Anotem, né, essas informações no caderno. E na semana que vem, quando eu disponibilizar os formulários, vai ser referente a essas lesões mais comuns. No caso, foram, que eu ressaltei aqui, foram as luxações, as contusões e as entorses, tá bom? Não esqueçam as diferenças de cada uma delas. É importante a gente saber identificá-las, porque quando você vê que alguém se machucou, você sabe como proceder. Lembrando, toda vez que você ver uma lesão assim, gelo. Primeiro momento, gelo, imobiliza, gelo, e dependendo da situação, chama SAMU ou os bombeiros. Tá bom? Por hoje é só. Beijos, jovens. Vou fazer a chamada, tá bom? Para aqueles que escreveram o nome. Espero que ninguém tenha esquecido de escrever o seu nomezinho. Quando eu chamar o seu nome, você pode sair da sala, tá bom? Por hoje foi isso. Alguém tem alguma dúvida? Dúvida, gente? Não? Vou entender que o silêncio vocês Não. entenderam.
Espero que vocês tenham entendido. Aqui as referências bibliográficas de onde eu tirei esse conteúdo, tá? E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouco eu vou finalizar aí a nossa gravação, tá bom? E vamos lá, um, dois, três, e interrompendo a gravação.